Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live semanal, nosso Papo de Mãe TDAH, hoje num dia diferente, né? Porque a gente sempre faz a nossa live nas quartas-feiras, esse é o dia da nossa live, mas ontem eu tive um probleminha em relação à minha internet, fiquei sem internet ontem praticamente o dia todo e eu tive que adiar a live para hoje. Mas eu não vou deixar de fazer essa live hoje, porque esse tema realmente é muito importante. Nós estamos aí falando sobre os primeiros passos no TDAH e a gente precisa ter isso muito bem mapeado para que um diagnóstico seja feito de uma forma segura, para que você, mãe de TDAH, possa tirar a dúvida, né? Ter a certeza se seu filho tem ou não TDAH. Então seja muito bem-vindo a essa nossa live, hoje acontecendo na quinta-feira, mas lembrando que nosso Papo de Mãe TDAH sempre acontece às quartas-feiras, ok? Hoje é um dia diferente, mas é um dia também muito especial. A gente vai começar falando, né, sobre essa etapa do diagnóstico, que é uma etapa muito importante. É uma etapa que causa ainda muita dúvida, muita angústia das mães, das famílias, mas é uma etapa que é necessária que a gente entenda como ela funciona, para que você, mãe, possa tomar as medidas, né, seguir o caminho adequado para conseguir ter esse diagnóstico, ok? Oi, Lu, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Você que está assistindo essa live gravada, muito obrigada pela sua participação. Fico muito feliz que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar dos 5 passos para o diagnóstico seguro do TDAH. Lu, só me fala se a imagem está certinha, se o som está saindo bem, porque eu estou tendo uma impressão que está dando não sei se está dando uma travada, alguma coisa. Se você puder me dar um retorno, eu te agradeço, tá bom? Ontem eu fiquei sem internet de 1h da tarde até quase 10 horas da noite. Tá ótimo, obrigada. E hoje a gente, né, fica com receio da internet ter algum problema novamente, mas eu acho que está tudo bem e a gente vai conseguir fazer. Ótimo, obrigada, muito obrigada. Então o som e a imagem estão funcionando, sejam muito bem-vindos aí à nossa live. A gente está no mês de abril com uma série de lives chamada Primeiros Passos no TDAH, onde a gente está mapeando todo o percurso que uma família tem que trilhar desde quando começa a suspeitar que o filho tem TDAH até o tratamento. Então a gente já passou pela primeira etapa, onde a família começa a suspeitar, onde tem aquelas dúvidas, onde a família muitas vezes se sente, né, dentro de um roda-moinho, né, não sabe direito o que fazer, tantas informações, tanta gente dando pitaco, né, na vida dessa família, na vida dessa criança. E a mãe se sente perdida ali, muitas vezes se sente culpada nesse processo, não sabe direito se o que está acontecendo é culpa dela, se não é. Então essa primeira etapa do percurso é uma etapa que a gente falou na quarta-feira passada, onde a gente esmiuçou aqui, né, todos esses sentimentos que as famílias vivenciam, mas também dando orientações do que você, mãe, do que você, família, pode ter de subsídios, né, de pontos importantes para vocês perceberem, né, prestarem atenção aí no comportamento do filho de vocês, no dia a dia aí da casa de vocês, para realmente ter uma suspeita do TDAH e o que fazer, né? A gente terminou a live falando de uma coisa muito importante, que quando a gente começa a suspeitar, né, se o filho tem TDAH ou não, uma das coisas que eu falei é que a gente precisa silenciar as vozes. E o que significa silenciar as vozes? É a gente parar de ouvir muitas pessoas, né? Muitas opiniões, muitas informações de vários lugares. A gente deve buscar informação e também tirar, né, a dúvida no lugar certo. E qual seria esse lugar certo?
através de uma avaliação de um profissional qualificado, de um profissional que vai poder realmente tirar a sua dúvida se seu filho tem ou não TDAH. Internet, Google, vizinho, amigo, enfim, todas essas pessoas e todos esses lugares, eles só vão nos trazer primeiro aquela pulguinha atrás da orelha, né? Eles vão nos ajudar a acender a luz amarela para que a gente possa começar a suspeitar do TDAH. Mas sair da dúvida para a certeza, somente um profissional vai poder fazer isso. Não dá para a gente fazer um diagnóstico em casa, não dá para a gente olhar na internet e simplesmente diagnosticar o filho, não dá para diagnosticar porque a professora falou. Não é assim que funciona. A gente precisa realmente partir para um diagnóstico, para verificar se realmente aqueles comportamentos que seu filho está apresentando faz parte de um quadro TDAH ou não, ou se não é TDAH ou se é alguma outra coisa. Então esse foi o tema da nossa live de quarta-feira passada e hoje nós vamos falar sobre a etapa do diagnóstico. Nós vamos esmiuçar essa etapa. Eu vou dar 5 passos importantes para você, mãe, que está em processo de diagnóstico, você possa utilizar quando você for fazer essa busca pelo diagnóstico do seu filho. E você, mãe, que já fechou o diagnóstico, não se desespere caso você perceba que o diagnóstico não foi feito da forma como eu estou falando, tá bom? Eu vou falar de uma forma geral, de uma forma ideal, mas não quer dizer que na prática isso sempre vai acontecer. Vai depender de cada caso, vai depender de cada profissional. A gente não tem como padronizar, não existe uma padronização. Existem orientações do que seria o mais adequado, para que a gente não caia na armadilha de fazer um diagnóstico que não seja preciso, né? Porque infelizmente a gente vivencia isso. Existem muitas pessoas que desacreditam no TDAH, não levam o TDAH a sério. Por quê? Porque acha que muitas crianças estão sendo diagnosticadas da forma errada, que agora tudo é TDAH. A gente tem casos de crianças que estão diagnosticadas de forma errada? Sim, infelizmente a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitos casos que não são diagnósticos equivocados e que estão ficando esquecidos porque as pessoas não estão dando o devido valor ao TDAH. E a gente também falou na semana passada a importância que o TDAH tem, que esse diagnóstico tem, porque o TDAH ele pode afetar todas as áreas da vida dessa criança. Seja bem-vinda, Caroline, Juan, não sei se é o Juan mesmo que está assistindo, mas enfim, Cláudia, sejam muito bem-vindas à nossa live. O nosso Papo de Mãe TDAH acontece toda quarta-feira às 18 horas. A gente está fazendo a live hoje, porque ontem eu fiquei sem internet o dia inteiro e eu tive que adiar a live para hoje, mas eu não vou deixar de fazer, né? Eu decidi que não iria cancelar, que eu iria adiar, porque eu sei que esse tema é um tema muito importante. Então, sair da dúvida para a certeza tem um caminho, e o caminho é a avaliação feita por um profissional capacitado, um profissional qualificado, um profissional que realmente entende o que é TDAH e que vai poder aí tirar a sua dúvida, né? Vai poder esclarecer para você, mãe, se realmente o que seu filho está apresentando é o TDAH ou não. Oi, Elisa, seja bem-vinda também. Boa noite. Então, a primeira coisa, né, que eu falei semana passada, o primeiro passinho que a gente dá é pare de ouvir vozes, todo mundo falando sobre TDAH e procure um profissional. E aí você pode me perguntar, tudo bem, Juliana, mas que profissional eu tenho que procurar? Como é que é isso? O que eu tenho que fazer então? Já que eu não posso ficar buscando, né, informação só no Google, já que eu não tenho que ficar ouvindo todo mundo, eu tenho que buscar um profissional. Que profissional é esse? Qual caminho eu vou seguir? E esse, então, é o tema da live de hoje. Eu vou te dar 5 passos importantes para que você tenha um diagnóstico seguro do seu filho, ok? Agora, uma coisa muito importante para vocês. Se você começar a suspeitar que o seu filho tem TDAH ou que seu filho tem algum tipo de problema, que ele está tendo algum tipo de atraso no desenvolvimento, não ignore isso. Não ache que isso vai passar com o tempo. Busque ajuda profissional para entender o que está acontecendo e
e até mesmo descartar que isso é um problema. Às vezes é algo só da idade, é algo que faz parte ali do desenvolvimento daquela criança, mas nós, né, só vamos conseguir saber isso, se isso é um problema de fato, ou se isso é algo que vai passar com o tempo, se a gente fizer uma avaliação profissional. Né? Não dá pra gente trabalhar com achismo, não dá pra gente trabalhar com uma suposição. A gente realmente tem que ter certeza, porque o diagnóstico precoce, ele nos ajuda a começar um tratamento muito mais cedo e a evitar muitos problemas e a minimizar muitos problemas que o TDAH pode trazer para a vida dessa criança e para a vida dessa família também. Ok? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se todos que estão aqui estavam na semana passada, né? Nós estamos no mês de abril, que é o mês onde a gente está falando sobre os primeiros passos do TDAH. E os primeiros passos no TDAH vai da dúvida até o tratamento, ok? E aí a gente está seguindo esse percurso, onde eu estou sendo a sua guia, onde eu estou te guiando nesse percurso e onde cada mãe que me segue está em uma etapa desse percurso. Tem mães que estão na etapa da dúvida, tem mães que já estão na etapa do diagnóstico, tem mães que já estão na etapa do tratamento. Cada mãe, cada família está numa etapa desse percurso e a gente está percorrendo todo esse percurso nesse mês esse mês de abril. Oi, Amanda, seja bem-vinda. Então, vou mostrar aqui para vocês de novo, né, a nossa trilha dos primeiros passos no TDAH. Olha, aqui, ó, né, a nossa trilha, que começa primeiro começa quando a família não sabe nem tem suspeita de nada, né? Depois ela começa a suspeitar que a criança pode ter alguma coisa, pode ter um TDAH. E aí ela começa, então, esse movimento de busca pelo diagnóstico. Tudo isso aqui a gente falou na semana passada, na live da semana passada, que está gravada lá no meu IGTV, ok? Que você pode depois assistir. E aí, nessa busca do diagnóstico, essa família vai, então, sair da dúvida para passar para a certeza. Certeza de que se o filho tem ou não TDAH. Que nem sempre aquela dúvida vai se concretizar como um diagnóstico positivo. Pode ser que a avaliação chegue à conclusão de que não é TDAH. Enfim, é alguma outra coisa que não é o TDAH. Oi, Ana, seja bem-vinda. Então, nós estamos aqui, ó, nesse pedacinho, ó, da busca até o diagnóstico, que é o que nós vamos falar hoje. E na semana que vem nós vamos falar sobre o tratamento e eu vou te dar os 3 pilares do tratamento eficiente, ok? Então, nós estamos aqui, tá bom? Voltando. Chegou, Ana, boa noite. Então, olha, no diagnóstico do TDAH, o que é importante a gente saber? Tá? Isso é uma dúvida também de muitas pessoas, muitas mães, então ficam com muita dúvida, né? O diagnóstico do TDAH é um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico clínico. O que é um diagnóstico clínico? É um diagnóstico... Oi, Ana Luísa, seja bem-vinda. Lília, seja bem-vinda também. É um diagnóstico pautado muito mais na observação do que... Obrigada. Na observação do que em elementos mais concretos. Então, o que significa isso? Que não existe um exame clínico, né, um teste, um exame que a criança vai fazer e vai dar lá no resultado que ela tem TDAH. Então, por exemplo, você pode ir lá fazer um exame de sangue e dar lá no exame de sangue que você tem diabetes. Por quê? Porque o seu nível de açúcar no sangue está alto. Então, você dá lá no seu exame de sangue que você tem diabetes. Então, o médico, quando ele vai avaliar uma pessoa, se ela tem diabetes ou não, é muito simples, entre aspas, né, para ele. Por quê? Porque ele aplica aquele teste, né, aquele exame, e a partir do resultado do exame, ele sabe se a pessoa tem ou não diabetes. No TDAH, isso não existe. Não existe um teste, não existe um exame que vai detectar, que vai lá dizer aquela pessoa tem ou não tem TDAH. Nada, Lília. Obrigada a você pelo carinho de sempre, por estar aqui toda semana. Obrigada mesmo.
Então, não existe esse exame. E aí, como que é feito então esse diagnóstico? Esse diagnóstico é feito a partir principalmente da observação e da análise do relato das pessoas que convivem com essa criança, do seu comportamento. E por isso que em alguns momentos, em algumas situações, esse diagnóstico ele acaba não sendo muito preciso. Por que ele acaba não sendo muito preciso? Porque vai depender muito de quem está avaliando. Vai depender muito do profissional que vai estar avaliando essa criança, que vai estar coletando esses dados, e também vai depender de quem está fornecendo esses dados. Então, por exemplo, se uma mãe chegar lá no consultório, né, e começa a falar que a criança não para, que a criança isso, que a criança aquilo, e ela pega o comportamento da criança e eleva, né, a um nível muito mais alto do que na realidade é, o que esse profissional vai fazer? Vai pegar o relato dessa mãe e vai entender que o nível do sintoma dessa criança é muito alto. A mesma coisa quando esse profissional tem lá o relato da escola. Então, o diagnóstico do TDAH ele é um diagnóstico muito delicado, complexo. Ele não é um diagnóstico simples, que você vai lá, olhou para a criança, ela é agitada, ela é isso, ela é aquilo, fechou o diagnóstico. Não, não é assim. Ele é muito delicado, né? Muito complexo. E por ser um diagnóstico complexo, e aí antes de eu falar, eu vou fazer um parênteses aqui. O que acontece? Todos nós temos, em algum grau, sintomas, né, ou características que estão presentes no TDAH. Por exemplo, todos nós temos um nível de desatenção no nosso dia a dia, na nossa vida. Todo mundo tem. Só que no TDAH, esse nível de desatenção, essa instabilidade atencional está no nível muito mais alto do que a grande maioria das pessoas. E esse nível de instabilidade atencional afeta todas as áreas da vida dessa pessoa. E isso não passa com o tempo. E isso não melhora porque ela dormiu melhor num dia ou porque ela fez alguma coisa diferente. Não, ela vai ter esse desajuste, né? Esse desequilíbrio atencional 24 horas por dia e 365 dias por ano. Diferente de mim. Eu posso ter um desnível atencional, um problema de atenção pontual, porque eu não dormi direito, porque eu estou muito cansada, estou trabalhando muito, enfim, porque eu estou estressada por alguma coisa, porque eu estou com uma questão, um problema de saúde física, ou estou com um problema emocional, e aí isso afeta a minha atenção. Então é diferente. Então todo mundo tem um grau de desatenção na vida. E o TDAH tem isso de uma forma muito mais elevada, constante e ao mesmo tempo frequente, ok? Por isso que muitas vezes quando a gente começa a relatar as características do TDAH, é comum as pessoas começarem a falar assim, e eu acho que eu tenho TDAH também, e eu acho que eu tenho isso aí. Por que as pessoas se identificam? Porque todos nós temos essas características, só que num nível menor e num nível que provavelmente não traz prejuízos para a nossa vida. A gente consegue lidar com isso, né, tranquilamente. Quando isso começa a elevar a intensidade, começa a ter uma frequência maior e traz prejuízos para várias áreas da vida daquela pessoa, aí a gente começa a identificar aquilo ali como um transtorno. Por quê? Como o próprio nome diz, né? Aquele comportamento começa a virar um transtorno na vida daquela pessoa e começa a virar um transtorno para o ambiente que ela está inserido, com os contextos que ela está vivenciando. Contexto de escola, contexto de família, enfim, se for adulto, contexto de trabalho, contexto dos relacionamentos. Então, aquele comportamento começa a gerar transtornos na vida dela. E aí a gente começa, então, a perceber que não é algo passageiro, que não é algo pontual, é algo que é permanente e que precisa ser tratado, porque senão ela vai cada vez mais ter transtornos na sua vida que vão trazer mais prejuízos, cada vez mais prejuízos, ok? E aí eu vou dizer 4 coisas importantes, não são os 5 passos ainda, mas 4 coisas importantes nesse diagnóstico, já que é um diagnóstico complexo,
Já que é um diagnóstico que não é simples de ser feito, já que é um diagnóstico que a gente precisa ter um olhar, né, o profissional tem que ter um olhar muito apurado do que está acontecendo, para não cair, né, na armadilha de fazer um diagnóstico raso, né, de não fazer uma investigação mais aprofundada. Existem 4 orientações básicas de um diagnóstico seguro, ok? Primeiro, que a gente procure um profissional que seja qualificado, que tenha experiência com TDAH. Eu sei que isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Eu sei disso porque eu, né, na minha família, eu e a minha família passamos por dificuldade de encontrar profissionais qualificados. Mas, pelo menos, tente procurar uma referência. Alguém que já foi atendido por aquela pessoa, né? Um lugar que vocês podem buscar essas referências é nos grupos de mães, né? Grupos de família de TDAH. Então, por exemplo, eu tenho um grupo no WhatsApp de mães de TDAH. E de ontem para hoje a gente está discutindo muito essa questão do diagnóstico. E aí uma mãe foi lá e falou assim, olha, eu moro na cidade X, alguém que mora nessa cidade conhece um neurologista que realmente seja bom e tal, e que possa me indicar? E aí tinham outras mães ali que também moravam perto, né, na cidade, e indicaram uma profissional para ela. Então, por que indicou? Porque já foi nesse profissional, já viu que o profissional tem qualidade, já viu que esse profissional teve resultado, e aí indicou para uma outra mãe. Então, dê preferência para profissionais que você conhece, que teve indicação e também que tem experiência com TDAH. Porque nem todos os profissionais têm o conhecimento aprofundado do TDAH e a experiência no diagnóstico, ok? Isso é a primeira coisa que a gente tem que ficar atento. Segunda coisa, a avaliação, ela deve ser multidisciplinar. E o que seria multidisciplinar? Ela deve envolver mais de um profissional nessa avaliação. Não só o médico, mas outros profissionais também devem estar participando desse processo de avaliação. Por quê? Porque, como é uma avaliação complexa, como eu expliquei, né? Como é uma avaliação que vai muito da interpretação, da observação e da interpretação de quem está avaliando, quanto mais profissionais estiverem envolvidos nesse processo de avaliação, mais a gente vai ter pessoas diferentes olhando e observando e interpretando aquele sintoma e identificando se aquilo faz parte do TDAH ou não. Então a gente vai ter um diagnóstico muito mais preciso, porque não foi uma pessoa só que viu e que identificou aquele sintoma, foi mais de uma pessoa. Agora, é obrigatório ser de uma equipe multidisciplinar? Não, infelizmente não é obrigatório, mas é o ideal, ok? Eu conheço alguns neurologistas que fazem o diagnóstico sozinho, não faz nenhum encaminhamento para ninguém. Eu conheço vários que trabalham assim. E eu vou dizer para vocês, eu dou preferência para indicar para os meus pacientes neurologistas que trabalham de forma multidisciplinar. Porque aquele profissional que trabalha sozinho, sem ter essa preocupação, né, de buscar outros profissionais, outras interpretações, ele pode cair no erro, pode cair no equívoco de fazer um diagnóstico errado do TDAH, tá bom? Não quer dizer que todo neurologista que fez um diagnóstico sozinho tá errando no diagnóstico, não é isso, tá, gente? Se ele for um profissional que realmente é especializado, se ele for um profissional que realmente tem experiência, ele pode até dar o diagnóstico sozinho. Mas, para a gente evitar erros, a gente compartilha esse diagnóstico com outros profissionais. Elisa, eu já vou falar sobre isso, tá? Quanto tempo demora. E aí já é a terceira dica que eu tô dando, né? Não existe um tempo, ok? Não existe um tempo para fazer o diagnóstico. Mas esse diagnóstico não pode ser feito correndo. O que eu tenho percebido, gente? Eu vou falar para vocês porque eu tô acompanhando, eu tenho mais de 100 mães lá no grupo do WhatsApp,
que eu acompanho diariamente. Eu tenho mães aqui no Instagram, eu tenho mães no Facebook, enfim. E eu tenho a minha própria família, o próprio caso da minha família, da minha sobrinha, que a gente vivenciou isso. Eu tenho visto alguns profissionais dando diagnóstico de forma muito rápida. Muito rápida. Às vezes, numa consulta, a criança vai lá, numa consulta, a mãe relata o comportamento da criança e já sai com o diagnóstico, às vezes nem sai com o diagnóstico. Olha o que é pior. Às vezes não sai nem com o diagnóstico, mas já sai com a receita do remédio. Como que eu vou medicar se eu não sei o que é ainda? Então, assim, o diagnóstico ele não tem um tempo, tá, Elisa? Mas ele precisa ser um diagnóstico feito sem pressa. E aí, família, mães, né, que estão aqui comigo, não tenham pressa. Eu sei que dá uma agonia, eu sei que a vontade é chegar lá na primeira consulta, já saber o que está acontecendo, já sair com encaminhamento de tratamento, eu sei disso. Mas quanto mais rápido o diagnóstico for feito, maior a chance desse diagnóstico não ser seguro, ok? Claro que não é o tempo do diagnóstico que demora que vai garantir que o diagnóstico é um diagnóstico seguro, ok? Mas quanto mais rápido ele for feito, maior é a chance de erro. Concordam comigo? Isso em tudo na nossa vida. Tudo que a gente fizer que for muito rápido, muito precipitado, maior é a chance da gente errar. Não quer dizer que a gente vai errar, mas maior é a chance da gente errar. E a quarta dica que eu vou dar para vocês: busque um profissional qualificado de referência, que vocês busquem indicações, faça uma avaliação multidisciplinar. Se o profissional não indicar essa avaliação multidisciplinar, você pode pedir: doutor, você não pode fazer um encaminhamento para levar no psicólogo para saber a opinião dele? Né? Não faça o diagnóstico correndo, ele não pode ser feito de uma forma rápida, vapt-vupt. Eu já tive caso de uma mãe relatar que foi numa consulta com o neurologista em 3 minutos. Sabe o que é 3 minutos? Ela saiu do consultório sem saber o que estava acontecendo, mas com uma receita de Ritalina não, de um remédio para TOD. Então isso é muito sério. Isso não quer dizer que a criança não tenha TOD. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa levar isso com muito mais seriedade. Não é simplesmente medicar o sintoma, é identificar o que está acontecendo de fato, tá bom? E a última dica é que esse neurologista, esse profissional, né, que vai fechar o diagnóstico, que antes que ele feche esse diagnóstico, ele possa coletar o máximo de informações possíveis. Porque ele vai fazer o seguinte: ele vai coletar essas informações, ele vai analisar essas informações, ele vai identificar se aquelas informações ali batem com os sintomas do TDAH, e ele vai precisar também descartar a existência de outras condições médicas. Vou dar um exemplo para vocês. Déficit de atenção, ok? Dificuldade atencional pode ser causada por TDAH, pode ser causada por depressão, pode ser causada por ansiedade, pode ser causada por um DPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo central, pode ser causada pode ser causada por distúrbios de sono. Então, o déficit atencional, ele pode ser causado por várias coisas, que não necessariamente é o TDAH. Entenderam? Então, o médico, quando ele vai fazer o diagnóstico, ele precisa descartar essas outras condições para identificar se realmente aquilo ali está causando é o TDAH ou pode ser outra coisa. Isso, Lu, às vezes pede avaliação neuropsicológica, avaliação com neuropsicopedagoga, difícil de achar e caro. É necessário mesmo essa avaliação com esse profissional? Olha, vou entrar agora no que é essencial, tá bom? E aí eu vou te responder. E aí eu vou até tirar uma dúvida das mães, porque essas nomenclaturas dos profissionais, isso causa muita confusão. Neuropsicopedagoga e neuropsicóloga são duas coisas diferentes, ok? E aí eu vou explicar qual delas é essencial no processo, tá bom? Vamos lá. Então eu já dei as diquinhas, agora a gente vai para os 4 passos, né? 4 passos para que você possa ter um diagnóstico seguro. E aí, mãe,
você está no processo diagnóstico, já se antecipa. Quando você for para consulta com o neurologista, já vai preparada. Né? As mães às vezes me perguntam assim, Juliana, eu vou lá ter uma consulta com o neurologista, o que eu falo? O que eu pergunto? E aí eu vou lá, oriento, fala isso, pergunta aquilo, né? Então, assim, eu vou dar 5 passos aqui para vocês já ficarem preparadas para esse processo. E caso o médico não siga um desses passos, você possa perguntar. Agora, se ele não seguir, não quer dizer que ele esteja agindo errado, tá? A gente só está orientando a melhor forma, o ideal. E nem sempre o ideal é possível na prática, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, para a gente poder entrar aqui nos 5 passos. Existem vários profissionais que participam ou que podem participar desse processo de avaliação. E aí eu vou fazer a diferença com vocês de avaliação e diagnóstico. Não são sinônimos. Lá no grupo ontem a gente estava conversando, quem é lá do grupo do WhatsApp das mães, a gente estava conversando sobre isso, porque estava tendo uma confusão. O que é avaliação, o que é diagnóstico, ok? O que é uma avaliação? A avaliação é o processo que o profissional vai fazer com aquela criança, com aquela família, de identificar os sinais e sintomas que aquela criança está apresentando, ok? Isso é uma avaliação. Pode ser feito por neurologista, por psiquiatra infantil, pode ser feito por psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo, fono. Todos os profissionais podem fazer essa avaliação. Agora, o diagnóstico do TDAH, só quem pode fechar o diagnóstico, o que é fechar o diagnóstico, gente? Não é dizer de boca, é laudar aquela criança, dar um documento lá dizendo que ela tem esse transtorno e colocando lá o código que a gente chama de CID-10. O que é o CID-10? Código Internacional de Doenças. Tem lá um códigozinho que identifica o TDAH. Isso é laudar, isso é fechar um diagnóstico, ok? E só quem pode fazer isso é o médico. E qual médico é o ideal para fechar um diagnóstico do TDAH? Neurologista ou psiquiatra? Se for criança, neurologista infantil, psiquiatra infantil, né? Ou neuropediatra. E se for adolescente, neurologista e pediatra comum, tá bom? Lu, lá no link da minha bio, aqui no Instagram, tem um linkzinho lá na minha bio. Se você clicar ali, você vai ver a opção para entrar no grupo do WhatsApp. Tá? Mães em Conexão TDAH, ok? Você pode entrar lá direto. Se você não achar, tiver alguma dificuldade, me chama no direct que eu mando o link para você, tá bom? Então, essa avaliação, ela é feita por vários profissionais, mas no final de tudo, quem é que fecha o diagnóstico? Quem é que vai lá bater o martelo e dizer se realmente a criança tem TDAH ou não? É o médico, é o neurologista ou o psiquiatra. Por que eu estou chamando a atenção disso, tá? Porque tem muitas mães que estão dizendo que o filho tem TDAH porque a psicóloga disse, porque a fono disse, porque não sei quem disse, mas não fechou o diagnóstico do TDAH. Ok? Lá no grupo mesmo ontem, não sei se a Ana lembra, a Ana é lá do nosso grupo, né? Lá no grupo mesmo ontem, tinha uma mãe falando assim, botou até a foto, né? Que a neuropsicopedagoga disse que o filho dela tem TDAH e fez um relatório escrito isso. E a mãe ficou com aquele relatório já acreditando que o filho tem TDAH e achando que o filho está com o diagnóstico fechado. E não está. Esse documento que essa profissional fez tem que ser levado para o neurologista ou psiquiatra para esse profissional fechar o diagnóstico, ok? Show? Então vamos lá. Ó, a Ana falou aqui, ó, quem fechou o diagnóstico do filho dela foi um psiquiatra. Isso aí, ele deu um laudo, tá bom? Então, quando você vai procurar um profissional, se eu disser para você, o ideal seria que você procurasse um neurologista ou um psiquiatra infantil. O ideal seria esse. Por quê? Porque você já vai lá em quem vai fazer o diagnóstico. E ele vai fazer os encaminhamentos para os profissionais que são necessários, tá? Mas se você não foi ou não encontrar esse profissional de primeira, não tem problema. Você pode ir no psicólogo, você pode ir no psicopedagogo, você pode ir na fono,
não tem problema. Porque esses profissionais vão fazer uma avaliação e se eles suspeitarem do TDAH, eles encaminham para o neurologista. Então eu costumo falar assim para as mães: mães, não importa por onde você começa, importa que você vai terminar sempre no neurologista ou no psiquiatra, porque é ele que vai fechar o processo, tá bom? Muitas mães vêm direto a mim, que sou psicóloga, psicopedagoga, porque a escola, quando a criança começa a ter problema de comportamento, né, começa a ter problema na escola, o que a escola faz? A escola não encaminha para o neurologista, a escola encaminha para o psicólogo. E aí essas mães chegam até mim, encaminhada pela escola. O que eu faço? Eu faço a minha avaliação, monto o meu relatório. No final do meu relatório, eu digo, se eu suspeitei do TDAH, eu coloco lá, né, que diante da minha avaliação, do comportamento que eu avaliei, né, das características que eu avaliei, que a criança se enquadra, que eu levanto a hipótese diagnóstica do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Então, sempre eu coloco embaixo do meu relatório a hipótese diagnóstica do TDAH. Eu não fecho o diagnóstico. E embaixo desse parágrafo eu coloco encaminho para avaliação, para o fechamento do diagnóstico com o neurologista ou psiquiatra infantil. E aí eu entrego para a mãe e falo: mãe, agora você procura um neurologista ou um psiquiatra, leva esse relatório e fecha o diagnóstico lá com ele. Ele que vai dizer se a minha hipótese é verdadeira ou não. Ok? Tá, então vamos lá para os 5 passos. Até aí tudo bem, pessoal? Até aí vocês estão acompanhando? Qual é o profissional que fecha o diagnóstico? Até aí, ok? Ok. Vamos lá. Então, os 5 passos, gente. O que engloba esse diagnóstico? O que tem que envolver esse diagnóstico? O que é obrigatório, o que não é obrigatório, né? O que é importante? Tem que fazer avaliação com o psicopedagogo? Tem que fazer avaliação com psicóloga? Tem que fazer algum tipo de exame? O que tem que ser feito? E aí eu vou falar para vocês o que é o ideal, ok? Primeira coisa, o médico, quando você vai lá no médico, o que ele tem que fazer em primeiro lugar? Qual é o ideal? É ele fazer uma entrevista com a família. Nessa entrevista, esse profissional, seja o médico, seja o psicopedagogo, seja o psicólogo, qualquer profissional que vai receber essa criança, ela vai fazer essa entrevista com a família. E nessa entrevista com a família, que a gente chama de entrevista clínica, a gente vai fazer uma investigação de todo o histórico de vida dessa criança, desde a concepção até o dia atual, passando pela gestação, pelo nascimento, pelos primeiros anos de vida, pela vida escolar. Não é só o que está acontecendo agora. A gente tem que mapear tudo, desde lá da concepção, desde a gestação, o que aconteceu com essa mãe, teve algum problema, não teve, como é que foi esse parto. Por que a gente faz isso? Porque mapeando isso a gente consegue identificar sinais de risco que pode ser indicativo do TDAH ou outros transtornos também, tá? Quanto mais detalhado for esse relato da família, mais o profissional poderá identificar sinais e sintomas, sinais precoces, ok? Que podem estar relacionados ao TDAH. Um instrumento que a gente usa muito, que é chamado anamnese, né? Às vezes as pessoas ouvem, as mães ouvem esse nome e não sabem direito o que é. O que é anamnese? É uma entrevista. É uma entrevista com várias perguntas, com vários itens, uma entrevista longa. A minha anamnese, por exemplo, tem 10 páginas. Porque ela tem algumas características ali que são importantes eu saber, desde a concepção até os dias atuais, onde a gente vai ali mapeando tudo da criança, ok? E aí esse mapeamento é um elemento muito importante para o diagnóstico, tá bom? Que a gente vai identificar sinais de risco, sinais precoces, porque TDAH não aparece do nada, né? A gente vai identificar a intensidade daqueles sintomas, a gente vai identificar se tem algum atraso na linguagem, se tem algum atraso motor.
Enfim, a gente vai identificar muitas coisas dessa criança, tá bom? E aí eu vou dar uma dica para vocês se prepararem para essa avaliação. Então, sabendo que quando vocês forem nesse profissional, eles vão fazer essa entrevista, vocês já sabem disso, então vocês já vão, né, se preparando para isso. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar uma folha de papel, e escrever assim lá em cima: o que mais preocupa você em relação ao seu filho? O que mais preocupa você em relação ao seu filho? Aí você vai colocar as suas preocupações ali em relação ao seu filho em casa, em relação ao seu filho na escola, em relação ao seu filho no relacionamento com coleguinhas, enfim, as áreas que você achar importante. E anota. Vai para a consulta preparada. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes lá na consulta dá um branco em vocês. Vocês não lembram de perguntar as coisas que tem que perguntar, não lembram de falar o que tem que falar. Aí quando sai da consulta, esqueci de falar isso. Esqueci de falar isso que é importante. Então anota os principais comportamentos da criança, anota as principais dificuldades que vocês estão enfrentando no dia a dia, anota qual é aquilo que você mais identifica como ponto de atrito em casa, porque isso vai ajudar na hora da consulta você não esquecer nenhum detalhe, tá bom? Existe um questionário, um questionário sobre situações domésticas que pode ajudar vocês a identificar alguns comportamentos da criança relacionados ao dia a dia dela, relacionados à rotina dela em casa. E esse questionário eu vou disponibilizar para você, mãe, que está aqui, né, assistindo a live, para você que está aqui assistindo a live, e que no final da live você printar aqui o nosso finalzinho. No final eu vou fazer uma posezinha bonita para vocês printarem aqui a nossa live, colocarem lá no stories de vocês e me marcarem. Quem fizer isso no final vai receber questionário de situações domésticas para poder fazer esse checklist para marcar tudo direitinho, para quando for lá na consulta com o médico, quando for na consulta com a psicóloga a primeira vez, quando for na consulta com a psicopedagoga a primeira vez, poder ter tudo mapeado e levar isso como informação para esse profissional. Esse é um questionário muito legal, eu faço isso com as mães. As mães vêm para serem atendidas comigo, eu dou esse questionário para elas responderem. Então, se você, mãe, já tem esse questionário e já pode chegar na consulta com isso já respondido, é menos tempo, né? Tempo que você vai perder tendo que responder depois e tudo mais. Além de tudo, você não vai esquecer dos detalhes mais importantes. Gostou, Ana? Então, ó, quer receber o questionário de situações domésticas para você mapear o comportamento do seu filho na rotina diária? Depois, no final, a gente vai fazer o nosso print para que você possa me marcar nos seus stories e eu mandar para você no seu direct, ok? Então vamos lá. Primeiro, então, é a entrevista com a família. Quanto mais detalhada, melhor, porque o profissional vai poder ter bastante elementos para avaliar essa criança. Segunda coisa que é importante, fazer um check-up dessa criança. Muitas pessoas não me falam que quando levam lá no médico para fazer o diagnóstico, quer, Ana? Então, no final a gente vai printar aqui, eu vou fazer uma pose, né, para não sair feia na foto. E vocês vão me marcar lá nos stories que eu vou mandar para vocês, tá? Ana, tem uma surpresa? Olha, tô querendo, hein? Tá bom. Vou te chamar depois no final da live. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Algumas mães falam assim: Juliana, eu fui lá no médico e o médico fechou o diagnóstico do TDAH, mas não pediu nenhum exame, não pediu nada. Tá errado isso, porque não é possível. Ou então outra mãe vai lá e relata assim: não, eu fui lá no médico fazer o diagnóstico TDAH e ele me pediu um monte de exame, mas eu já ouvi falar que o exame, não tem exame para diagnosticar TDAH, para que ele me pediu aquele monte de exame? E aí eu vou dizer para vocês,
É obrigatório o médico pedir vários exames? Não é obrigatório. Mas a gente está querendo fazer um diagnóstico seguro. Nós não estamos aqui querendo um diagnóstico seguro? Então, qual é o ideal? O ideal é que esse médico peça alguns exames, peça algumas avaliações com outros profissionais para que ele possa descartar outras condições médicas. Ok? Eu dei um exemplo, eu falei para vocês da questão do déficit de atenção, né? Oi, Cleidiane, seja bem-vinda. O déficit de atenção, ele pode ser causado por um TDAH, ele pode ser causado pela ansiedade, pela depressão, pelo DPAC, ok? A própria ansiedade, a própria impulsividade, né? Dificuldade de autorregulação emocional, tudo isso também pode estar associado à ansiedade, pode estar associado à depressão, pode estar associado ao autismo, outra comorbidade. Então, quando o médico pede lá para o paciente fazer alguns exames, não é para diagnosticar o TDAH, é para descartar outras condições médicas. Por quê? Porque uma tomografia, ou uma ressonância, ou um eletro, né? Isso não vai diagnosticar o TDAH, mas vai tirar da lista outras coisas que poderiam estar causando aqueles sintomas. Por exemplo, quando a pessoa faz um eletroencefalograma, pode descartar ali uma epilepsia, por exemplo. Que epilepsia também pode estar gerando distúrbios do sono, pode estar gerando déficit atencional naquela criança, ok? Então, quando o médico pede esses exames, não é para diagnosticar o TDAH, é para descartar outras possibilidades, tá? É obrigatório? Não é obrigatório, mas é importante que ele peça justamente para que ele tire a dúvida, né? Tem muitas crianças que, inclusive quando a minha sobrinha era pequena, o que acontecia? A gente falava com ela não ouvia, ela nem virava pra gente. A gente achava que ela tinha um problema auditivo. E aí o que aconteceu? Nós fizemos uma avaliação com ela para saber, porque a princípio a gente achava que era um problema de audição. Por isso que ela não respondia. Ó, a Cleidiane está falando, o filho fez a avaliação de processamento auditivo central. Por que faz essa avaliação? Para descartar. Pode ser que ele tenha os dois, TDAH e mais o DPAC? Pode ser, porque é comum aparecer os dois juntos. Mas pode ser que a criança não esteja conseguindo prestar atenção ou memorizar alguma coisa porque ela não está conseguindo compreender. Não é que ela não está conseguindo ouvir. Ela está ouvindo, mas ela não está conseguindo compreender aquilo que ouve. Então, a avaliação visual, auditiva, todas essas avaliações elas podem ser pedidas pelo médico para descartar outras situações. Agora, quais tipos de exames devem ser pedidos? Depende de cada caso, ok? Se a mãe, ao relatar os sintomas, ela relata mais sintomas ligados à questão auditiva, o médico vai lá e vai fazer exames nessa área. Se está mais ligado a outra área, mais visual, o médico vai fazer exames nessa outra área. Então, vai depender de cada caso, tá? Ó, fez o BERA. O BERA é para identificar se a criança está ouvindo. A avaliação do processamento auditivo central é para identificar se a criança está compreendendo aquilo que ouve, né? Porque faz parte do processamento, não é da audição em si. Então, ok, entrevista com a família, fazer um check-up aí dessa criança para descartar outras situações. Então, não existe um exame específico TDAH, não existe um teste específico. Nenhuma psicóloga vai aplicar um teste no seu filho que seja para diagnosticar TDAH. Os testes que nós aplicamos no consultório são para identificar sintomas, são para identificar habilidades cognitivas, funções cognitivas que a criança está em defasagem, enfim, não está no nível que deveria estar para aquela idade, nível de funcionamento, ok? Mas não é para diagnosticar o TDAH. A gente junta essas informações e chega à conclusão de que aquilo ali está sendo causado pelo TDAH. Então, vamos lá. Então, e a terceira? Terceira, que é a consequência disso, que é o encaminhamento para outros profissionais. E aí, quais são os profissionais que esse neurologista tem que encaminhar? Não existe uma regra.
Vai depender de cada caso. Por exemplo, eu tenho meu filho que está suspeito de TDAH, estou lá fazendo uma avaliação com o neurologista e eu relato para ele problemas comportamentais, estou relatando para ele problemas de aprendizagem na escola, a criança com muito problema de aprendizagem na escola, não está conseguindo aprender. O que esse médico deve fazer? Encaminhar essa criança para uma avaliação com um psicopedagogo ou neuropsicopedagogo. Ok? Psicopedagogo trabalha com aprendizagem. Ok? Agora, vamos dizer que essa criança que está lá fazendo avaliação, ela não tem problemas de aprendizagem escolar, mas ela tem um problema na linguagem, ela tem uma dificuldade na linguagem, um atraso na linguagem. Então, qual é o profissional que eu devo encaminhar para ela fazer uma avaliação? Fonoaudiólogo. Não, essa criança tem lá problemas de comportamento, tem problemas de dificuldade de lidar com as emoções, dificuldade de autorregulação emocional, tal. Qual é o profissional que eu devo encaminhar para fazer uma avaliação? Psicólogo. Ah, ela tem problema de coordenação motora, ela tem dificuldade, ela esbarra em tudo, ela deixa cair tudo, é desastrada, não consegue correr direito. Para quem que eu vou encaminhar para fazer uma avaliação? Psicomotricista. Então, os encaminhamentos para os profissionais, esses encaminhamentos vão depender de cada caso, de acordo com as características daquela criança. Show? Então, o que é importante? A família relatar o que está acontecendo de uma forma bem completa, o médico descartar outras situações que não sejam TDAH, esse médico fazer os encaminhamentos para outros profissionais, para que esses outros profissionais possam fazer uma avaliação mais completa. Isso tudo, ele ainda não fechou o diagnóstico. Outro item importante, que é o quarto passo: entrevista ou relatório escolar. Pode ser uma entrevista, porque esse profissional pode entrar em contato com a escola e conversar direto com a escola, ou pode ser uma solicitação de um relatório para que a escola envie para esse profissional, para que ele leia e perceba ali como essa criança funciona no ambiente escolar. Ok? A família vai relatar como essa criança funciona no ambiente da casa e a escola vai relatar como ela funciona no ambiente escolar. O seu funcionamento em termos de comportamento e em termos de aprendizagem. Isso é muito importante. O que eu recebo de relatório de escola que não faz sentido nenhum, que não dá informação nenhuma precisa, informação relevante, sabe? Tipo assim, a criança é agitada, a criança não para quieta. Gente, só isso não dá pra gente saber se aquilo ali pode ser um TDAH ou não, porque ela pode ser agitada, ela pode não parar quieta por 1000 motivos, inclusive porque a aula é um saco. Inclusive por isso, e não ser um TDAH. Então, quando a gente vai solicitar um relatório, né? Eu sei que tem psicopedagoga aqui, até a Marcília acabou de entrar, tem outras psicopedagogas, né? Que estão aqui na live. Quando você for solicitar um relatório da escola, não solicite só o relatório do tipo, solicito o relatório do aluninho fulano de tal. Não. Coloque no relatório os critérios de observação que você quer que estejam presentes nesse relatório. Ok? E aí, mãe, você, se não tiver isso, né, quando você for lá na escola pedir, você fala assim, eu gostaria de um relatório escolar do meu filho, porque eu estou investigando, né, a gente está em processo de diagnóstico, tal. E eu gostaria que vocês relatassem aí como que é o comportamento do meu filho nas diferentes aulas, como que é a aprendizagem dele. E a psicopedagoga ou a psicóloga que for solicitar esse relatório, seja mais específico, ok? Eu vou fazer um post durante essa semana no meu Instagram falando sobre os itens importantes para ter no relatório escolar, para que o relatório escolar realmente nos ajude a identificar, não simplesmente seja mais um papel, mais um documento. Vou mostrar para vocês aqui, Isso aqui é o que eu mando, não é dessa forma, mas aqui são os itens que eu avalio no relatório escolar. Olha quantos. Comportamento e aprendizagem. É para relatar tudo. Por exemplo,
Avaliar a agitação da criança, inquietude. Essa inquietude é durante as aulas? Essa inquietude é em qualquer momento da escola? Né? É só quando ele está fazendo atividade na sala de aula ali, de cópia, de exercício? É só quando ele está prestando atenção na explicação da professora? É na hora da educação física também? É na hora do recreio? Ele levanta muito da carteira, mas quando ele levanta da carteira é quando ele está mais ocioso ou quando ele está em atividade que ele não gosta? Ou quando ele está em atividade que ele gosta, ele também levanta da carteira? Então, isso faz diferença. Faz diferença para a gente que está avaliando, né, que está recebendo esse relatório. Então, é importante que a gente faça isso. Ó, a Lília até colocou, tem um questionário específico para o professor na sala. Isso aí. Porque esse questionário é importante. Mas eu até sugiro, Lília, que além do questionário onde elas marcam, né, que isso também ajuda a nortear a observação, que tem um espaço também para que ela escreva aquilo que ela está observando. Né? Porque às vezes tem alguma coisa ali diferente que ela observou que não está nos itens do nosso checklist, tá bom? Mas isso aqui, esse resuminho aqui, eu vou colocar no meu feed aqui do Instagram, um postzinho sobre isso, tá bom? Então, relatório escolar é muito importante também. E por último, a quinta, né? Já está na quinto passo, que é a avaliação neuropsicológica. E aí, deixa eu ver quem foi que perguntou. Eu já me perdi aqui. Deixa eu subir aqui rapidinho. Tá, foi a Lu. A Lu perguntou da avaliação com neuropsicopedagoga. Lu, olha só. Às vezes a gente confunde esses nomes, né? Neuropsicopedagoga, neuropsicóloga. Não é obrigatória a avaliação com neuropsicopedagoga. Como eu falei, só vai ser indicado se ela estiver apresentando problemas de aprendizagem. Aí ela vai fazer uma avaliação lá com a neuropsicopedagoga ou com a psicopedagoga, tá? Tanto faz uma ou outra. A diferença da neuropsicopedagoga para a psicopedagoga é que a neuropsicopedagoga fez a formação dela foi mais voltada para as questões mais neuropsicológicas não, da neurociência. Teve um viés mais focado na neurociência, tá? Mas a formação é a mesma, só tem um viés mais focado na neurociência, tá bom? Agora, neuropsicóloga é uma psicóloga especializada em neuropsicologia. E ela é a profissional capacitada e autorizada legalmente a aplicar alguns testes, alguns instrumentos que são restritos da psicologia, para avaliar essa criança, não no TDAH, mas avaliar essa criança no funcionamento do cérebro dela, das funções cognitivas. Memória, atenção, linguagem, raciocínio lógico, enfim. Todas essas funções cognitivas, elas são mapeadas através dessa avaliação neuropsicológica, que não é fácil de achar, que não é barata. A gente fez lá no grupo, a gente foi conversando sobre isso e a gente chegou lá a uma média de valor, né? A avaliação neuropsicológica no Brasil, ela gira em torno de uma média de R$ 1.500, só a avaliação neuropsicológica. Ela é obrigatória para você fechar o diagnóstico TDAH? Não é obrigatória, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: se você tiver condições de fazer uma avaliação neuropsicológica, você vai estar com 2 pés à frente na garantia de um diagnóstico mais preciso, ok? Por quê? Porque essa avaliação ela é muito completa, ela vai mapear todo o funcionamento cognitivo dessa criança e ela vai poder identificar quais são as áreas que precisam ser estimuladas, quais são as áreas que precisam ser trabalhadas, aquelas que já estão bem desenvolvidas, que são as áreas de força dessa criança. E aí, esse mapeamento nos dá condição, ou dá condição lá para o neurologista,
de, analisando esse documento, essa avaliação, poder fazer um diagnóstico mais preciso, tá bom? Agora, a avaliação neuropsicológica, ela não dá diagnóstico de TDAH. Ela não dá o diagnóstico. O que ela pode fazer? Ela pode levantar uma hipótese. Oi, Eliane. Seja bem-vinda. Boa noite. Olha, a Cleidiane está falando, essa avaliação é feita, o BH é feita em 8 a 12 sessões. A avaliação neuropsicológica, ela dura em torno disso aí mesmo, 12 sessões, 10, 12, 8, 10, 12 sessões. Por isso que ela tem esse valor, gente. Se você fosse pagar a sessão individual, né, mas você somando tudo dá, vamos dar, R$ 1.500, são 10 sessões, sairia 150 consulta, que é mais ou menos uma consulta de um psicólogo aí, né, mediano, né, um psicólogo mediano, não, um psicólogo que faz uma consulta num valor, né, então seria mais ou menos isso. Agora, tem profissionais que fazem de uma forma mais condensada de tempo, porque 12 sessões seriam 3 meses de atendimento, né, tem gente que faz mais de uma sessão por semana para poder fazer mais rápido, tá bom? A minha sobrinha, quando ela fez, eu particularmente não concordo, mas enfim, é uma profissional muito boa, muito recomendada, mas eu não concordo com a forma como ela fez essa avaliação. Mas como era uma profissional de uma outra cidade, e a gente teve que ir nessa outra cidade, e ficaria caro ir, né, 12 semanas lá para fazer, ou 10 semanas para fazer a avaliação, essa avaliação foi feita em um dia. A minha sobrinha chegou lá de manhã e só saiu à noite. Claro que isso, né, é complicado com uma pré-adolescente, ela já era adolescente nessa época, quando ela fez, que já tem uma questão atencional complicada, ficar o dia inteiro fazendo teste, né? O dia inteiro fazendo teste. Eu acho bem improdutivo isso, né? Mas foi o que a gente conseguiu na época. E a gente fez essa avaliação e foi muito importante pra gente. Ó, a Cleidiane tinha dito, porque se torna uma coisa para o TDAH entediante, porque é uma coisa assim, de teste mesmo, sabe? Papum, não tem muito diversão no processo. Então, realmente, eles perdem interesse, eles cansam. E outra coisa, vai fazer um teste, vai fazer uma atividade justamente na área que eles têm mais dificuldade. E vai avaliar a atenção, vai avaliar a memória, vai avaliar as áreas que eles têm mais dificuldade. Então, realmente, eles vão ter mais, vão se cansar mais, vão ter mais resistência, né? Então, realmente isso acontece. Mas essa avaliação neuropsicológica, ela é muito importante. Hoje, tem muitos profissionais já que estão pedindo essa avaliação com o filho. Pro paciente. Por quê? Porque ela traz um mapeamento. E esse mapeamento não vai ser usado só no diagnóstico. Ele também vai ser usado no tratamento. Por quê? Porque ele está ali mapeando todas as inabilidades dessa criança. Então, se você já tem mapeado isso, a avaliação, o diagnóstico, né, vai ser mais preciso e, ao mesmo tempo, o tratamento também vai. Porque você vai tratar, vai estimular a criança justamente naquelas áreas que ela demonstrou mais inabilidade, ok? Agora, não é só o que está lá naquela avaliação neuropsicológica que a gente tem que levar em consideração. Lembrando, o neurologista, o que ele fez? Ele recebeu essa família, ele conversou com essa família, ele encaminhou para outros profissionais avaliarem, ele pediu uma avaliação neuropsicológica, e aí o que acontece? A gente retorna para esse médico com todas essas informações, a gente leva o relatório da escola, a gente preenche alguns formulários que o médico provavelmente vai pedir, que a gente chama de escalas de avaliação. A gente leva o relatório da psicóloga, a gente leva a avaliação neuropsicológica, a gente leva a avaliação da psicopedagoga, se foi o caso, a gente leva a avaliação da fono, se foi o caso, a gente leva tudo isso, ok, Ana? Vai com Deus. A gente leva tudo isso para o médico faz uma leitura desses documentos,
E a partir da observação, a partir do que ele conversou com a família, a partir do que ele leu ali, pode printar a tela, pode printar. Vamos fazer o seguinte, ó, vou fazer uma posezinha que a Ana tá precisando sair pra gente printar. Posezinha não, né? Um sorriso. Printar a tela para vocês me marcarem nos stories de vocês e receber o questionário de rastreamento aí dos comportamentos da criança em casa, para que vocês possam levar todo esse rastreamento aí para as consultas com os profissionais do filho de vocês, tá bom? Então, ó, vou contar até 3, vou dar um sorrisinho, depois a gente volta pra live, tá bom? 1, 2, 3. Vou até tirar uma também. Muito doideira isso, né? A gente faz cada coisa na internet que vocês não fazem ideia, né? É igual quando a gente tá falando, andando na rua, falando no celular, com fone, todo mundo olhando assim, a gente falando, e a gente nem se dá conta de que a gente tá falando alto, né? Mas é assim mesmo. Então, ó, recapitulando. Esse profissional, esse médico, esse neurologista, esse psiquiatra vai receber essas informações todas, vai ler, vai analisar e vai então chegar... Gostou, né Jana? E vai chegar à conclusão se aquela criança tem ou não TDAH. E aí sim ele vai fazer esse diagnóstico, vai fazer esse laudo, ok? Isso vai demorar muito? Depende. Vamos imaginar que esse neurologista encaminhou para uma avaliação neuropsicológica. Se essa avaliação neuropsicológica tem aí em torno de 10 a 12 sessões, se for uma vez por semana, vai demorar 3 meses para essa neuropsicóloga conseguir terminar a avaliação dela. Então, o diagnóstico ele pode ser mais rápido ou mais demorado, dependendo dos processos que vão estar envolvidos, ok? É difícil, Cleidiane, é difícil chegar nesse diagnóstico. E hoje, o que a gente vê, infelizmente? A criança vai lá, a mãe vai lá no consultório, fala que a criança é agitada, fala que a criança não para quieta, fala que a criança não sei o quê. E aí o médico vai lá, tem TDAH. Infelizmente, isso ainda acontece. Não estou dizendo que é sempre, tá? Porque senão as pessoas também acham que os laudos estão tudo errado. Não é isso. Mas, infelizmente, isso acontece. Tá bom? Como também acontece, não só com médico, não. Psicólogo, psicopedagogo. Como também acontece do médico, do psicólogo, do psicopedagogo dizer que TDAH não existe, que a criança não tem nada, que isso vai passar, né? Acontece também. Então, a gente encontrar um profissional hoje, né? E aí as psicopedagogas que estão aqui me seguindo, que estão aqui acompanhando a live, que vão assistir essa live depois, a gente tem cada vez mais que buscar esse processo de aperfeiçoamento. Nós precisamos ser uma profissional de confiança para essa família. Que quando essa família chegar para a gente saiba orientar nesse passo a passo, que a gente saiba orientar essa família nesse caminho. Lembra que eu mostrei para vocês? Vou mostrar aqui de novo que tem pessoas que entraram depois, ó. Esse percurso aqui, ó, a gente tem, como profissional, a gente tem que saber orientar essa família em todos esses percursos. Cada profissional dentro da sua área. O psicopedagogo dentro da área da aprendizagem, o psicólogo nas áreas do comportamental, das emoções, o fono na área da linguagem, mas a gente tem que saber esse percurso para a gente poder orientar as famílias, porque a família fica perdida aqui, ó. Ela fica perdida aqui, não chega aqui nunca. Ou então ela fica perdida aqui, ó. Ela tem um laudo na mão, mas ela não sabe o que fazer, ela não sabe qual o tratamento que ela vai fazer para o filho dela. E aí, pensando nisso, na semana que vem, na nossa live de quarta-feira, nosso Papo de Mãe TDAH de quarta-feira, nós vamos falar sobre os 3 pilares para um tratamento eficiente do TDAH. Aquilo que não pode faltar, ok? Vamos ver aqui, tem umas perguntinhas. Meu filho tinha 6 anos... E a neuropediatra dizia que é assim mesmo, que ia acompanhar. 6 anos já está na idade, mais do que na idade do diagnóstico, né? Não entrava com medicação antes dos 7 anos, e só se ele apresentasse dificuldade de aprendizagem. Cleidiane, assim, eu não vou questionar a médica, porque eu não sei qual é o caso de modo geral, tá? Não estou questionando essa médica especificamente, mas
Infelizmente, isso é uma fala de muitos neurologistas. TDAH não é problema de aprendizagem. TDAH não é problema de aprendizagem. Ele pode ter dificuldade de aprendizagem, mas não quer dizer que ele vai ter. Agora, a gente vai esperar a criança apresentar o problema para poder a gente tratar essa criança, para poder a gente dar diagnóstico dessa criança. O TDAH não é um transtorno escolar. Não é um transtorno escolar. Ok? Então a gente precisa estar atento a isso, senão a gente acaba não oferecendo o tratamento completo para ela, tá bom? Ó, a Lu tá colocando, difícil encontrar profissional que entende, já levei uma psicóloga que não observou nada em relação ao TDAH, provavelmente porque ela não conhece o que é TDAH de verdade. Então, como ela não consegue, ela não sabe, ela não vai conseguir enxergar isso nas crianças, né? E isso... nem toda psicóloga vai saber, como nem todo neurologista vai saber, porque é uma, vamos dizer assim, é uma especialização, né? É uma especificidade do trabalho. A gente precisa realmente se aprofundar nesse conhecimento, tá? E essa é a minha maior motivação de estar aqui nas redes sociais, de trabalhar, de estar sempre informando as mães, tá sempre falando com outros profissionais, né? É justamente com essa motivação de ser essa profissional que as mães vão ter confiança em contratar, confiança em buscar e ao mesmo tempo formar outros profissionais, capacitar outros profissionais que também possam ser essa referência aí na cidade de cada um. Ó, a Cleidiane está perguntando qual a idade que consegue ter um diagnóstico. Depende, Cleidiane. Depende do médico que está atendendo essa criança, depende da criança, depende de cada caso, ok? A partir dos 4 anos de idade, você já pode levantar uma suspeita do TDAH mesmo mais concreta, ok? E você já pode, dependendo do caso, até fechar um diagnóstico, se o profissional tiver uma habilidade para isso. Se o profissional tiver uma habilidade, um conhecimento e tiver também esse cuidado de descartar outras situações. Tá bom? Agora, geralmente esse diagnóstico vem quando entra na idade escolar, mas não tem uma obrigatoriedade. O que é o ideal é que a gente faça esse diagnóstico cada vez mais precoce para que a gente comece logo o tratamento e evite as consequências do TDAH, os prejuízos do TDAH na vida dessa criança. Fiquei 1 ano correndo atrás, terapia ocupacional, psicólogo. É uma luta, né? É uma luta diária para encontrar profissionais que possam realmente... Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Meu filho apresenta sintoma desde os 8 meses. Lu, olha, eu tava conversando isso essa semana. Minha sobrinha tem TDAH e ela agora tá com um bebezinho. Tá fazendo 2 meses hoje o bebezinho dela, né? E é tão calminha, tão quietinha, tão... Sabe? E aí a gente tava falando, gente, a Bia quando era bebê, ela já... Claro que a gente não suspeitava de TDAH, óbvio. Mas a gente já percebia que ela tinha alguma coisa, porque ela tinha umas crisezinhas de nervoso. Bebê, gente. Chegava a trincar o dentinho assim, de nervoso, pequenininha. A gente já observava. Só que a gente não sabia, né? Pra gente era uma coisa assim da idade, não sabia o que era e tudo mais. Só foi ter diagnóstico mais tarde, óbvio, né? Mas desde pequenininha. Então, por que é importante a gente ficar atento a isso? Porque quando a gente for fazer o diagnóstico e for relatar, né, a história de vida dessa criança, a gente vai se lembrar, quando ela era bebezinha ela fazia isso, quando ela tinha 8 meses ela já tinha um sintoma X, Y, ela era mais agitada, mais irritada, chorava muito. Então a gente vai relatar isso para o profissional que vai estar avaliando, que vai estar fazendo o diagnóstico, né? Já ouvi falar que TDAH é a mesma coisa que autismo. Ai, meu pai. A gente ouve cada coisa, né? Tem ligação mesmo ou nada a ver? TDAH é uma coisa, autismo é outra. A base do transtorno é totalmente diferente, mas pode aparecer junto. Pode ter uma criança com TDAH e traços autísticos. Pode ter uma criança com autismo e ter o TDAH. Pode aparecer junto, mas são 2 coisas completamente diferentes. Que tem alguns sintomas que podem ser confundidos, sim. Porque são alguns sintomas comuns. Agora, o que é mais comum, Jana, é o seguinte,
é as pessoas confundirem TDAH com hiperatividade. E como o autismo, geralmente, ele é hiperativo, as pessoas acham que autismo tem TDAH. E nem sempre hiperatividade é TDAH. Ok? Assim como eu falei que o déficit de atenção pode ser causado por ansiedade, depressão, distúrbio de sono, DPAC, epilepsia, a hiperatividade também pode ser causada por várias coisas, pelo TDAH, pelo autismo, pelo TOD, por várias outras coisas que também pode estar causando essa hiperatividade, tá? Vamos lá. Epa, peraí. A gente ouve muita coisa, existem muitas fake news, muitos mitos sobre TDAH. Sou professor de educação especial, conheço um pouco e mesmo assim eu não consigo convencer os profissionais que falam que meu filho não tinha e minha família achava que eu estava louca. Isso aí. Você está orientando muito bem, tenho aprendido muito com você. Amado, cada live, você é muito abençoada. Amém, obrigada, Tânia. Foi uma... Olha, o que eu quero falar com vocês aqui pra gente poder... Hipercinesia. Olha, deixa eu explicar, Lu. Quando você faz o diagnóstico do TDAH, só pra gente encerrar aqui. Quando a gente faz o diagnóstico do TDAH e você recebe o laudo, e nesse laudo vem lá o CID, que eu falei, né? Que é o Código Internacional de Doença. CID. Aí vem aquele númerozinho, né? Do CID. Quando você recebe esse laudo com esse CID, que é uma numeração, que é o código daquela doença, que é o TDAH, não vai vir, se você procurar aquele número e for na internet e procurar aquele númerozinho, não vai vir escrito TDAH. É outro nome, transtorno hipercinético da infância. Por quê? Porque o CID-10, que é a versão de número 10, que a gente utiliza até o ano de 2021, a gente utiliza essa versão do Código Internacional de Doenças, ele ainda não foi atualizado para o nome TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele usa o nome antigo que era dado para o TDAH. Ok? Então, quando você pegar lá o laudo, que você vê lá o CID, você digitar na internet, não vai aparecer TDAH, vai aparecer outro nome, tá? Mas é a mesma coisa. A nova versão do CID, que é a nova versão do Código Internacional de Doenças, que é o manual que a gente usa como referência para dar laudo, ele vai entrar em vigor a partir do ano que vem, tá? Que é o CID-11, ok? Esse CID-11, que é o manual, que é a nova versão, ele vai entrar em vigor a partir de 2022. Aí já vai vir atualizado o nome para TDAH, ok? Gente, pra gente poder encerrar aqui, só para falar aqui que a Lu falou da questão da família, que a família não entende, que a família não... Você explicava para a família não compreendia. Eu vou convidar vocês que estão aqui. A gente já falou do grupo do WhatsApp, né? Grupo do WhatsApp de mães, é específico para mães de TDAH. Então, se você é mãe de TDAH, não está no meu grupo de WhatsApp lá no WhatsApp, depois você me manda um direct ou vai lá no link da minha bio e tem lá o linkzinho para você entrar no grupo de mães. Mas pensando nas famílias, porque tem muita gente da família que não entende o que é TDAH, que não aceita, não é isso? Que acha que é uma bobagem, ou enfim, que não compreende o TDAH. E aí a gente conversando lá no nosso grupo de mães, ó, a Elisa tá falando, o grupo é maravilhoso. Que bom, Elisa. Pensando na família, né? Eu criei no Facebook um grupo no Facebook chamado Famílias em Conexão TDAH. Grupo Famílias em Conexão TDAH. A Elisa já tá lá no grupo. Esse grupo do Facebook é para você, mãe de TDAH, convidar a sua família para participar daquele grupo. Porque lá eu vou conversar com vocês, orientando, explicando o que é o TDAH, voltado não é para mãe só. Eu vou falar voltado para a família. Sabe aquele pai que não apoia muito, que não acredita muito, que não quer saber como mudar a forma dele, como lidar com o filho, porque ele acha que TDAH é uma bobagem? Ou ele acha que é a mãe que está mimando? Ou ele acha que é a mãe que não tem pulso? Sabe esse pai? Convida ele para participar lá do
do grupo do Facebook. Convida a avó, convida a tia, a prima, a irmã. Por quê? Porque a gente vai criar uma rede de famílias conectadas que vão poder entender o que está acontecendo com o seu filho e vão poder também te dar apoio no dia a dia, ok? Então o nome do grupo no Facebook é Famílias em Conexão TDAH. É só você digitar lá, você procurar e você vai achar. E aí semana que vem, eu vou colocar aqui no meu Instagram o convite. Na quinta-feira que vem eu vou fazer uma live lá no Facebook, não vai ser aqui no Instagram, vai ser lá no Facebook, voltado para famílias. Eu vou falar com a família, vou me direcionar à família, dando as primeiras orientações. O que é o TDAH? O que isso afeta a vida do seu filho? O que isso acarreta de prejuízos para a família? Como você, como família, pode ajudar nisso? Então eu vou fazer uma live na quinta-feira que vem sobre esses primeiros conceitos, primeiro conhecimento sobre TDAH, para que a sua família possa aprender junto com você o que é o TDAH e também aprender como lidar com o seu filho no dia a dia. Tá bom? Isso. E com certeza, Tânia, mãe tá procurando doença, a mãe não coloca limite, a mãe é muito mole, enfim, tem de tudo. Tem de tudo. Mas a gente já sabe que isso tudo são coisas que a gente não deve levar em consideração, porque são pessoas que não têm o conhecimento. E por não ter o conhecimento, eles estão falando aquilo que estão, que não tem validade pra gente. Elisa, obrigada, minha linda. Olha, eu fico muito feliz de ver o carinho de vocês comigo. Eu fico muito feliz mesmo, muito feliz de estar cumprindo a minha missão com vocês, de poder ajudar, de poder orientar, de poder ser aquela profissional que um dia eu e minha família procuramos para minha sobrinha e nós não encontramos. Nós não encontramos na neurologia, nós não encontramos na psiquiatria, nós não encontramos na psicologia, nós não encontramos na psicopedagogia. Infelizmente, nós não encontramos. Mas eu fico muito feliz de poder ser essa profissional e poder ajudar vocês, tá bom? Lu, vai ser quinta-feira lá no Facebook, vai ser 19h30, ok? E pra gente encerrar mesmo, que a gente já passou da hora, lembrando, toda quarta-feira nós temos o nosso Papo de Mãe TDAH aqui no Instagram, Aqui no Instagram, 18 horas. 18 horas, só um minutinho, gente, tá tremendo aqui. Só um minuto. Pronto, 18 horas a gente tem nosso Papo de Mãe TDAH e semana que vem a gente vai falar sobre tratamentos, 3 pilares para um tratamento eficiente do TDAH. Então convida aí as mães que vocês conhecem, convida aí as pessoas da família de vocês para participar, para a gente poder propagar essa informação, propagar esse conhecimento para outras pessoas também, tá? E você, se você quer receber o checklist, o questionário com as situações domésticas, as situações do dia a dia, da rotina da criança, para você mapear o comportamento e as dificuldades dela e poder utilizar essa informação nos atendimentos do seu filho, é só me marcar nos stories que você vai receber no seu direct esse questionário, tá bom? Um beijo a todas, muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz da participação de vocês, muito obrigada. E a gente se encontra lá nos grupos, o grupo do WhatsApp, o grupo do Facebook, pra gente conversar mais. Obrigada, Tânia. Tânia, você tá no meu grupo de psicopedagogas? Fala pra mim aqui. Você tá no meu grupo de psicopedagogas, Tânia? Peraí. Voltou. Tânia? Tânia, eu tenho um grupo de psicopedagogas pra gente conversar sobre TDAH. Se você quiser entrar, não sei se você está, não me lembro de você ter entrado, mas se você quiser entrar, ou outra psicopedagoga que esteja aqui, você me manda um direct que eu te mando o link.
Então você me lembra no direct que eu mando o link pra você, se você quiser participar, tá bom? Pra gente conversar um pouco mais de TDAH. Ah, você tá no de mães, né? Então, entra no de psicopedagoga também, você é profissional, né? E lá a gente conversa sobre TDAH, mas de profissional para profissional, tá bom? Obrigada, Ana. Ó, gratidão vocês estarem aqui, tá bom? Obrigada. Fiquem com Deus. E não esqueçam de acompanhar durante a semana os posts com o resumo dessa live de hoje, tá bom? Beijão, pessoal. Tchau, tchau.